Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso. Glória a Jesus, aleluia. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Como que vocês estão? Vocês acordaram bem? Espero que sim. Glória a Jesus. Aleluia. Hoje é madrugada de domingo, certo? Sol para os corajosos. Hoje é só para os corajosos mesmo, né? Sábado e domingo é só para os corajosos. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Cordeiro Santo, o nosso Senhor Jesus. Amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma madrugada. Tem uma live especial para o seu coração. Abra comigo já em Ezequiel, amém? Ezequiel 34. Shalom, shalom para você. Sejam todos bem-vindos, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz com o Senhor Jesus, com tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Ezequiel 34. Abra comigo, Ezequiel 34. Vamos estar lendo. Em casa tá uma festa, gente. Meu irmão chegou ontem com a minha cunhada, minha sobrinha. Tá aquela festa boa, né? Não sei como vai ser seu final de ano aí, mas geralmente, né, final de ano se reúne as famílias, ou a gente viaja, né, pra ver nossas famílias. Mas tá uma festa muito boa aqui, né? Meu irmão chegou, minha sobrinha, só tem uma sobrinha. Pensa na festa que tá. Glória a Deus. Não sei se vocês viram ontem nos meus stories. Meu irmão trouxe um monte de coisa pra mim. Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero te glorificar. Pai, quero te exaltar, Senhor Deus, por mais um dia. E quero declarar, Senhor Deus, que o Senhor é quem reina sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai, pela madrugada de hoje. Obrigada, Senhor Deus, por esse devocional. Pai, rompe agora com céus de glória, Senhor Deus, sobre este local. Eu entro debaixo da total dependência do Espírito Santo de Deus. Fala conosco, Pai, de forma profética, de forma sobrenatural, Pai. Pai, eu me coloco à dispensação e à disposição do Teu reino para ser usada, Senhor Deus, como uma ferramenta cirúrgica através do Espírito Santo de Deus para trazer aquilo que o Senhor deseja sobre cada um deles que estão aqui. Amém? Abra comigo em Ezequiel 34, vamos ler bem rapidinho, amém? O livro de Ezequiel é um dos mais sobrenaturais que eu consigo, assim, né, ver, reconhecer. Eu amo o livro de Ezequiel. Tá aqui, ó. Ezequiel 34. O subtítulo é Os Pastores de Israel. Então recebi essa mensagem do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores, os líderes de Israel. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano. Que aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmos. Acaso os pastores não deveriam alimentar seu rebanho? Vocês bebem o leite, vestem-se com lã e abatem os melhores animais, mas deixam seu rebanho passar fome. Não cuidam das ovelhas fracas e não curaram as doentes e nem enfaixaram as que estavam feridas. Então aqui Deus está pedindo para Ezequiel profetizar contra os pastores e líderes que não estão cuidando do rebanho, não foram procurar as que
Não foram procurar as que se desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. Por não terem pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram presa fácil para qualquer animal selvagem. Andam sem rumo pelos montes e pelas colinas, por toda a face da terra. Eu não sei se você entendeu, mas Deus não está falando de ovelha. Deus está falando de gente. Amém? Mas ninguém saiu para procurá-las. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano. Vocês abandonaram o meu rebanho e deixaram de ser, e o deixaram ser atacado por animais selvagens. E embora fossem meus pastores, não procuraram minhas ovelhas quando elas se perderam. Cuidaram de si mesmos e deixaram o rebanho passar fome. Portanto, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Agora considero esses pastores meus inimigos e os responsabilizarei pelo que aconteceu a meu rebanho. Não permitirei que continuem pastoreando. Meu rebanho é que continuem... que continuem pastoreando meu rebanho e que continuem alimentando a si mesmos. Livrarei meu rebanho de sua boca. Minhas ovelhas não serão mais sua presa. Olha que forte isso aqui. Pois assim diz o Senhor soberano, eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como o pastor que busca o rebanho espalhado. Encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas. Naquele dia de nuvens e escuridão, eu as tirarei do meio dos povos e das nações e as trarei de volta à sua terra. Eu as alimentarei nos montes de Israel, junto aos rios, em todos os lugares habitados. Sim, eu lhes darei bons pastos nas altas colinas de Israel. Elas se deitarão em lugares agradáveis e se alimentarão nos pastos verdes das colinas. Eu mesmo cuidarei delas e lhes darei lugar para descansar, diz o Senhor soberano. Procurarei as perdidas que se desgarravam e as trarei de volta. Enfaixarei as ovelhas feridas e fortalecerei as fracas. Destruirei, porém, as gordas e poderosas. Sim, eu as eliminarei, mas com juízo. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o Senhor soberano, julgarei entre um animal e outro do rebanho e separarei as ovelhas dos bodes. Deus não está falando de ovelha, não está falando de bode. Eu não sei se você conseguiu perceber. Amém? Deus não está falando de ovelha, não está falando de bode. Não lhes basta ficarem com os melhores pastos, também precisam pisotear o resto. Não lhes basta beberem água pura, também precisam enlamear o resto, porque o meu rebanho deve se alimentar dos pastos que você pisotearam e beber da água que vocês sujaram. Portanto, assim diz o Senhor soberano, certamente julgarei entre as ovelhas gordas e as magras, pois vocês, ovelhas gordas, empurram, chifraram e não deram espaço para o meu rebanho doente e faminto, até que o espalharam para terras distantes. Portanto, salvarei o meu rebanho, e ele não será mais maltratado. Julgarei entre o animal e outro do rebanho. Porei sobre as ovelhas um pastor, o meu servo Davi, ele as alimentará e será o seu pastor. Deus não está falando exatamente de Davi, está falando do filho dele. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio do meu povo. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com o meu povo e expulsarei da terra os animais ferozes. Ele poderá acampar em segurança no deserto e dominar sem medo nos bosques. Abençoarei o meu povo e suas casas ao redor do meu santo monte. E no devido tempo enviarei as chuvas de que precisam. Haverá chuvas de bênçãos
e os pomares e os campos do meu povo darão colheitas fartas, e todos viverão em segurança. Quando eu tiver quebrado suas correntes de servidão, os resgatado daqueles que os escravizavam, eles saberão que eu sou o Senhor. Não serão mais presa para as outras nações, nem serão devorados por animais selvagens. Viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Tornarei sua terra conhecida por suas colheitas, e eles nunca mais passarão fome e nem sofrerão os insultos de nações estrangeiras. Desse modo saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com eles, e saberão que eles, o povo de Israel, são meu povo, diz o Senhor soberano. Vocês são o meu rebanho, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Eu, o Senhor soberano, falei. Então aqui esse texto de Ezequiel 34 traz para nós uma advertência muito grande. Deus não está falando de ovelha, não está falando de bode, né? Deus está falando no sentido em parábola, simbólico, mas Deus está falando do povo que está na frente como liderança. Eu quero que você tenha responsabilidade espiritual com o povo de Deus, porque Deus vai cobrar isso de cada um de nós. Então, se Deus te deu a missão de estar liderando um povo, uma célula, qualquer coisa dentro do reino dele, eu quero que você entenda, tá? Né? Que você precisa alimentar o rebanho de Deus, você precisa ser íntegro, você precisa dar para esse povo comida espiritual, alimento espiritual. Então, eu quero que você tenha aqui responsabilidade, você tenha esse senso de que Deus confiou uma missão sobre você. Então, você não vai fazer por interesse próprio, você não vai colocar outras intenções. A primeira intenção do seu coração tem que ser almas, depois tem que ver, você tem que ter a intenção de querer ver essas vidas restauradas, de querer ver essas vidas libertas, né? Então Deus coloca você como um mensageiro dele, como um representante dele, porque ele confia em você. Mas tem homens e mulheres de Deus que se desviaram dos caminhos do Senhor, começaram bem, mas não terminaram bem. E talvez tem gente que até não começou bem porque não estava liberto, mas no decorrer do caminho foi liberto, foi curado, né? E hoje caminha bem. E o importante é terminar a corrida bem, tá? Talvez você não começou a jornada bem. Você começou por N motivos, menos um real motivo genuíno, inspirado pelo Espírito Santo. Então, eu quero que você tome essa palavra e entenda que Deus vai pesar a mão. Vai haver uma cobrança, tá? Haverá uma cobrança. E se existe galardão, ou seja, recompensa pelas obras, existe também uma cobrança de como você fez essas obras. Pode ter certeza disso. Deus não vai abençoar e vai coroar, vai recompensar de forma diferente aqueles que evangelizaram, aqueles que estiveram à frente, mas também Deus vai cobrar, tá? Então não pense que nada vai ficar impune, Deus vai cobrar. Amém? Glória a Jesus. Eu quero que você abra comigo agora. Nós estamos falando do profético. Ontem, vocês amaram a live de ontem. Eu tive muitos feedbacks. Amém? 2 Timóteo 3,16. Abram comigo, tá? Gente, hoje eu vou fazer uma live mais curtinha, porque eu preciso viajar hoje, certo? Mas fiquem em paz. Eu vou continuar na oração da madrugada, eu vou continuar no devocional, tá? Uma viagemzinha curtinha que eu vou fazer. Amém? Podem descansar o coração de vocês. Amém? 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus é uma forma, né, literal de Deus falar conosco, tá? É uma forma literal de Deus falar conosco. Então, tem gente que quer receber profecia, mas não quer abrir a Bíblia. E sendo que Deus fala comigo demais na palavra dele, né? Glória a Jesus.
Então, nós precisamos entender que, o que eu quero trazer hoje para você? Que Deus, ele não fala só através de um profeta. Deus, ele tem várias formas de se comunicar conosco. Então, se a gente olhar, a gente tem a Bíblia, é o primeiro lugar que você vai começar a escutar a voz de Deus. Deus vai começar a falar com você. Mas para isso nós precisamos ter discernimento, nós precisamos ter revelação, certo? Então, quanto mais você ora, mais você se edifica. Então tá. Então nós temos a palavra de Deus como uma fonte aonde Deus fala conosco. Pode anotar aí, certo? Depois nós temos o testemunho interior, tá? O testemunho interior é algo que parece muito com a gente pensando, com a gente imaginando e com a gente sentindo, né? É uma voz interior, é uma voz dentro do nosso espírito, é a voz do Espírito Santo de Deus. E a gente, para não ter confusão dessa voz, tem que tirar aquelas coisas que eu falei para vocês ontem. Excesso de comunhão com gente, excesso de conversa fiada, excesso de conteúdo inútil, excesso de gente que você deu muita intimidade, tem muita voz na sua vida. Você perde a voz do Espírito Santo de Deus, porque você acaba colocando uma pessoa na terra como seu confidente, quando teria que ser o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, o testemunho interior é aquela vozinha dentro de nós que fala assim, não sai hoje. Ou fala assim para você, fala pro seu filho, não saiu hoje. Filho, não tô sentindo que você saiu hoje. É uma voz que te impulsiona a tomar ações, certo? Então, quanto mais você tá edificado, certo? Mais você consegue discernir a voz do testemunho interior. Eu sei que houve momentos da sua vida que você não tinha certeza se você ia pro céu, porque você estava fazendo as coisas erradas, você tinha medo. Mas hoje, você que está posicionado, você tem uma paz. Que se Jesus vir, tá tudo bem. Porque existe um testemunho interior de que você é salvo. Porque o Espírito Santo testifica dentro de nós. Amém? Certo? Então, nós temos a palavra de Deus, nós temos o testemunho interior. Deus fala também, tá? Através de sonhos, né? Sonhos e visões. Como serão esses sonhos? Quando Deus fala através de sonho, não é um sonho de barriga cheia, é um sonho que... Como que é o sonho espiritual? O sonho espiritual, ele é bem marcado, ele tem começo, meio e fim, tá? E você vai se lembrar dele e ele vai ficar ruminando em você. Você vai ficar, tipo assim, arrotando ele. Toda hora ele vem na sua mente. Toda hora ele vem na sua mente. E você fica buscando querer saber aquilo. Isso é um sonho espiritual e Deus fala muito com pessoas através de sonhos. Visões, você pode ter uma visão aberta, uma visão fechada de uma imagem na sua mente. Ou você vê literalmente com olhos abertos uma imagem de algo e Deus está querendo mostrar algo para você ali, certo? Então Deus pode falar conosco através de sonhos e visões. Nós temos aí o exemplo de José do Egito, que Deus falou com ele através de sonhos, né? E ele se moveu, né? Ele sabia que tinha uma promessa, ele permaneceu fiel, porque ele, né? Eu acredito que o Espírito Santo, pelo testemunho interior, fazia ele se lembrar dos sonhos que ele teve. A outra forma é palavras proféticas. Então, por exemplo, Deus fala conosco através de palavras proféticas. E como que é isso? Palavras proféticas. Palavras proféticas é quando você recebe uma mensagem de Deus. Pode ser ainda que na nossa conferência a gente entrega uma palavrinha escrita. Pode ser por um profeta que vem e fala assim, te diz o Senhor. Pode ser, enfim, alguém está orando por você e de repente traz ali uma rema, uma palavra rema para você. Então, pode ser, a profecia ela pode vir por diversos formatos, mas ela sempre é uma mensagem de Deus a respeito do teu futuro, a respeito daquilo que Ele está fazendo na sua vida, amém? Então Deus fala através do quê? De profetas e profecias, é outro mecanismo. Então Deus fala também deixa eu ver aqui, Deus também fala através de circunstâncias. Então vamos supor que tem dia que você está naquele dia triste, desanimado, você fala, Deus, será que o Senhor me ama? Será que o Senhor realmente está comigo? E aí, queridos, o que acontece?
De repente vem uma criança e te abraça, vem alguém e fala, posso te dar um abraço e falar que Jesus te ama? Então Deus fala através, às vezes, da natureza, através de circunstância. Deus fala através de coisas conosco, sabe? Às vezes alguém vem e te mima, alguém vem e faz um gesto de serviço para com você. E aquilo ali é Deus falando, o seu filho que vem e faz uma declaração de amor para você, trazendo uma resposta de Deus. Então Deus fala muito através de circunstâncias, tá? Circunstâncias naturais. Aí você fala, nossa, Deus tá aqui. O meu irmão, deixa eu falar uma circunstância natural. Eu sou mimada, eu acredito que você também seja mimado pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus. Eu falei, meu irmão tava vindo, eu falei, Lucas, traz Muricy pra mim, traz isso. Aí eu falei, Lucas, tem siriguela aí, daquela laranjadinha? É uma das minhas frutas preferidas, eu acho que é a top 1. Ele falou, mano, eu vou ver. E aí eu acho que ele falou pra mim que não achou, não deu tempo dele ir. Aí quando ele entrou em Goiânia, quando ele viu, tinha vendendo assim, mas tinha um monte de carro, não dava pra ele desviar e ir lá. Aí ele parou bem no semáforo, o cara veio, você quer seringuela? Aí ele falou, eu que quero. E aí na hora ele falou para a esposa dele, você sabe o que é isso aqui, né? É o Espírito Santo de Deus, mimando a minha irmã. Então, e aí quando ele chegou e contou para mim, eu me senti mimada por Deus, eu me senti assim, nossa, meu irmão não conseguiu lá na cidade, que tem muita, mas o Espírito Santo de Deus, sabendo que eu gosto tanto, deu um jeito de trazer no vidro do carro para ele comprar. Então são circunstâncias. Então eu me senti amada ontem, nessa circunstância, e gerou um testemunho na vida do meu irmão. Amém? Deus fala através de outras pessoas, né? Às vezes você vai assistir uma ministração, Deus fala na pregação. Às vezes um líder senta e faz um alinhamento com você. Ou você tá ali numa roda de irmãos e ali você tem um testemunho, certo? Né? Aí ali tem alguém contando um testemunho lindo e aquele testemunho ministra você. Então Deus pode falar através de pessoas simples, através de uma conversa nada a ver. Então pessoas, podendo ser líderes, pastores, mas Deus fala através de uma coisa nada a ver. Tipo assim, uma conversa que não tem nada a ver com religião ou com... Mas aquela conversa tá ministrando você, porque Deus usa o que Ele quer. Amém? Glória a Jesus. Deus fala através da natureza. Às vezes vem ali uma borboletinha, um passarinho, e aí Deus tá falando com você, né? A gente recebeu um testemunho lindo. Eu vou falar como que Deus fala através da natureza. Tem um irmão que saiu da Inglaterra para ir lá num evento, na conferência lá nos Estados Unidos, tá? Gente, eu nunca vi tanta glória, tanta unção. Pensa, eu tava tomada do Espírito Santo. Tava tomado. Eu tava louca na unção. E aí, o cara que veio da Inglaterra, a apóstola Jerusa que me contou. Ele chegou na frente do local e disse, Senhor, me dá um sinal se esse povo é de Deus, se o Senhor tá nisso, se esse povo tem unção. E eu revelei isso, queridos, para honra e glória do Senhor Jesus. Através da palavra de ciência, eu falei assim, você veio aqui para ver se essa unção é de verdade, mas assim te diz o Senhor. Foi muito forte, foi muito forte. E aí ele fez uma prova com Deus, o pastor Marcelo, se realmente Deus estava ali. E nessa época ali em Boston não tem passarinho mais, os passarinhos já migrou. Akenabassuia. E aí quando ele olha na frente ali da nossa igreja, nos fios, tá cheio de passarinho, mas você não tá entendendo, tá cheio de passarinho. Aí Deus vai falar com ele naquele versículo, que a natureza tem que manifestar, a natureza tem que concordar com a glória de Deus, a natureza fala. Aí ele tira foto dos fios cheio de passarinho. E ele tinha feito prova com Deus. Deus, Senhor é com esse povo, me dá um sinal. Aí cheio de passarinho. E naquela época ali, a apóstola Jerusa disse para mim, não tem passarinho. Não tem passarinho.
Não tem. Ó, a pastora Kátia tem um vídeo. Vou ver se eu pego o vídeo amanhã para mostrar para vocês. Não tem passarinho. Os passarinhos migrou porque o frio chegou, o inverno chegou. E tá cheio, gente, cheio. Mas você sabe o que é? Cheio de passarinho. E aí na hora o Espírito Santo vem sobre ele e fala. Aquele versículo agora eu esqueci, né? A natureza tem que manifestar, a natureza tem que interagir, alguma coisa assim com a glória de Deus, tá? Então Deus fala, certo? Glória a Jesus. Então, queridos, eu preciso finalizar essa live, tá? Eu vou viajar, preciso organizar as coisas. Então, Deus fala de forma audível também, certo? Hoje eu vou fazer uma live rapidinho. Deus fala de forma audível, certo? Deus fala quando nós estamos orando, mas você tem que ficar em silêncio, certo? Deus fala nas coisas comuns que nós fazemos todos os dias, amém? Então, Deus fala conosco. Então, a natureza fala, Deus fala, e Deus pode falar de forma audível. Será sempre? Eu creio que não. Deus já falou audivelmente comigo em algumas circunstâncias. Audível, sobrenatural. E tem como reconhecer quando é Jesus falando, quando é Deus e quando é o Espírito Santo. A voz de Deus, ela é indescritível, mas não tem nada a ver com a voz do testemunho do Espírito Santo falando com você. A voz de Deus é uma voz de estrondo, uma voz que rasga dentro de você. É algo sobrenatural. Amém? Amanhã eu faço uma lista bem bonitinha, repasso com vocês, tá? Mas Deus tem diversas formas de falar, Deus tem diversas formas de estar falando conosco. Mas eu quero que você aprenda. Quem aqui já é profeta? Só a última para a gente encerrar aqui. Olha só. Presta atenção. Observe, profetas genuínos estão conectados com a natureza. Porque é a criação do Pai. A natureza. Você vai ver, todo profeta chega uma hora da vida dele, ele quer ficar na natureza, ele quer contemplar a natureza, porque ele sente a manifestação de Deus na natureza. Amém? Então você vai perceber que a natureza chama a sua atenção, os animais, as plantas, a terra, porque Deus fala através de todas essas coisas. Amém? Glória a Jesus. Gente, eu preciso finalizar, eu preciso arrumar a mala, preciso arrumar tudo para poder viajar, que eu não arrumei nada ainda, amém? Então, eu fiz essa live hoje bem rapidinha, certo? Amo vocês. Beijo, beijo, beijo. Amanhã eu trago mais sobre o profético, tá? Beijo.